Gente, eu estou aqui com você nesse vídeo porque infelizmente não vai ser possível chegar em todos os 853 municípios do nosso estado. Minas Gerais é do tamanho da França. Imagina fazer uma campanha de deputado visitando a classe num estado tão grande como o nosso. E é por isso que eu resolvi gravar essa mensagem para você, para levar para o nosso colega dos maiores cidades, dos maiores rincões, os colegas do destacamento, do pelotão, da companhia, do batalhão. Qual é a nossa mensagem de campanha? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por cada voto, por cada vez que você votou em mim, pelos mandatos. Eu sempre digo nas minhas reuniões que se eu conseguir ser deputado, eu agradeço a Deus e a você, colega, que confiou em mim. Bem, quando eu entrei na polícia em 88, eu aprendi que polícia e política não combinam. Quantas vezes na tropa de choque a gente cercava com o bastão a professora, o servidor público numa greve e ficava cercando e às vezes até dando bastãozada neles. Mas a gente só tinha aumento salarial por causa da movimentação deles. Quando chegou em 97, nós chegamos nos piores momentos da polícia, quando um soldado ganhava menos que um cobrador de ônibus. Quando os colegas saíam da polícia para outros empregos com um salário miserável também. E aí aconteceu o que aconteceu a greve, onde nós mostramos para o mundo que quando o cidadão pegava o telefone, discava 190 para chamar um profissional para resolver o seu problema, aquele profissional que ia resolver o problema do cidadão tinha muito mais problemas até do que quem chamou. E aí veio a greve, nós perdemos um colega. Vocês sabem que aquele tiro que acertou o cavaleiro era para mim acertar, ele lamentavelmente passou na minha frente antes do tiro. E aí nós tivemos um momento, mas nenhum dinheiro no mundo vale uma vida. Só que depois disso, nós começamos a ser caçados. A polícia expulsou 187 colegas, eu fui o primeiro a ser expulso. E aí, se o salário antes era ruim ou era bom, para nós expulsos, nem bom nem ruim. Nós não arrumamos emprego em lugar nenhum, porque éramos expulsos da polícia. E aí veio a ideia, vamos então nos organizar politicamente. Mas como? A gente não tinha salário, não tinha emprego, então logo não tinha dinheiro para fazer campanha. Não podia entrar no quartel porque éramos ex-militares. E para piorar a situação, né? Nós éramos perseguidos em todos os lugares onde nós íamos. E aí a gente chegava na sua cidade e falava para você assim: olha colega, o dinheiro só deu para chegar aqui, nós não temos dinheiro para ir embora, só tem um santinho, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para dormir, não tem nada. E assim nós conseguimos visitar mais de 200 cidades e elegemos na época 3 deputados, eu deputado federal e mais 2 deputados estaduais. E aí veio o desafio de resolver os problemas de 200 anos de polícia. O primeiro desafio que a gente tinha era voltar os colegas que foram expulsos. E muita gente dizia assim: olha, isso não vai acontecer nunca, porque se vocês voltarem quem foi expulso, a polícia vai acabar. Nós voltamos todos e a polícia não acabou. O segundo desafio era mexer no nosso regulamento. Nós tínhamos um regulamento, eu falo isso para os mais novos, e quando eu digo para alguns amigos que era assim, alguns dizem assim: não, mas eu não acredito que era assim. Nós tínhamos um regulamento que misturava o pessoal e o profissional. Quantas vezes eu cheguei segunda-feira no quartel e vi um reformado preso, porque discutiu, brigou com a esposa em casa? Se você devesse na quitanda, no mercado, e o dono do mercado fosse no quartel da queixa, você era preso. E por pior que aconteça, você pegava o CNPJ do quartel, a polícia, a sua unidade devia a todo mundo. Essa era a nossa realidade. Nós tínhamos o nosso regulamento, tinha que pedir, para você cair da cadeira, você que é mais novo, tinha que pedir autorização para casar, tinha que publicar em boletim a sua autorização. E nós mudamos isso também. E naquela época a gente já falou hoje em quebra de paridade. Naquela época já existia. Se você se lembrar, o salário de um soldado era 417, sendo 302 de salário e 115 de um abono chamado etapa de alimentação. Só que esse abono, que era 1/3 do salário, quando o cidadão entrava de férias, ele perdia 1/3 do salário. Quando ele ficava doente, perdia 1/3 do salário. Quando ele ia para a reserva, perdia 1/3 do salário. Então, na primeira discussão salarial no governo Itamar Franco, nós pegamos esse abono, embutimos no salário, e aí depois foi dado aumento. Resultado, num ano só, nós tivemos até 116% de aumento e começamos a resolver o problema, fazendo com que o soldado ganhasse 5 salários mínimos. Mas o governo Itamar acabou, veio o governo Aécio, né?
e aquela coisa dizendo que o governo estava quebrado, no primeiro ano não deu aumento, a nossa tropa já ficou inquieta, já começaram grandes reuniões para fazer greve, para fazer manifestações, e a gente esperando. Até que não deu mais tempo. Eu fui até o governador, nós éramos colegas, nós fomos deputados juntos, tanto eu como ele fomos deputados juntos. Falei, governador, a tropa lá embaixo está perdendo o poder de compra. E eles diziam, não, mas eu vou resolver o problema. Governador, já tem 1 ano e meio. E aí ele disse para mim, olha, escolha o lado que você quiser. Eu não tenho mais como dar aumento, porque o governo está quebrado, e você vai ter que escolher. E eu escolhi o meu lado. Sabe o que eu escolhi? Eu escolhi ficar do seu lado. Eu escolhi a tropa. Enquanto os outros escolheram o governo, eu escolhi a tropa. E aí fomos para as ruas, manifestar e mostrar que o nosso salário estava diminuindo, queimando o caixão, indo para a rua, fazendo manifestação, mostrando a realidade. Mas aí eu mexi com gente poderosa. Então se organizaram e começaram a incentivar os colegas a sair candidato a deputado federal. Algumas pessoas chegavam e diziam, olha, você é uma liderança, sai candidato a deputado. E o colega falava assim, mas já tem o Cabo Júlio. Ah não, o Cabo Júlio está eleito, vamos eleger outro. E com essa história, nós tivemos 62 colegas candidatos a deputado federal. Eu sozinho tive quase 60 mil votos. E os outros 62 juntos tiveram os mesmos 60 mil votos e eu perdi a eleição. E mais do que isso, né? Imprensa dizendo que eu estava envolvido nisso ou naquilo, que eu usava droga, que eu bebia, que eu isso, que eu aquilo. E os colegas então caíram, infelizmente, nessa história e nós ficamos sem representação. Aí o governo ficou à vontade, não tinha ninguém para brigar, não tinha ninguém para questionar, não tinha ninguém para reclamar. E aí o nosso salário começou a cair, a cair. Olha, quando eu fui deputado, eu estive fazendo greve na Paraíba. Paraíba é um estado muito pobre. Eu estive fazendo greve lá em Pernambuco, eu marchei em Pernambuco lá, com os praças de lá, fazendo greve. Você acredita que hoje a Polícia Militar da Paraíba, a Polícia Militar de Pernambuco, ganham mais do que Minas Gerais? Minas Gerais é a terceira economia do país. Primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro por causa dos royalties de petróleo, e terceiro Minas Gerais. Esses estados pobres, isso é revoltante. Os estados pobres ganham mais do que Minas Gerais. E para piorar, até Sergipe. Sergipe tem uma arrecadação pequena, é um estado pequeno, talvez seja do tamanho de Belo Horizonte. O soldado de Sergipe, pasmem, ganha R$3.012. Ninguém reclama, todo mundo virou governista, todo mundo ficou com medo do governo e a tropa começou a perder. E para piorar, começaram a nos dividir entre praças e oficiais, entre ativos e inativos. Criaram uma forma perigosa de nos dividir, que é o tal do abono. Olha, eu não sou contra você que é da ativa ter o dinheiro no bolso, não. Mas como diz o Cabo Coelho, o governo dá com uma mão e tira com uma pá carregadeira. Eu estive em São Paulo uma certa vez e parei no aeroporto lá. E vi um senhor, mais ou menos 60 e tantos anos, ele com uma farda no aeroporto, cabelo branquinho. Eu pensei, esse moço deve ser reconvocado. Ele disse para mim, não, meu filho, eu estou na ativa. Porque aqui em São Paulo tem os abonos regionais. Quem é da capital ganha mais do que é do interior. E aqui a nossa política é de abono e gratificações. Se eu for para a reserva hoje, eu posso perder até 52% do salário, dizia ele. Ele me falou, eu tenho uma filha fazendo faculdade, eu vou ficar até o meu último dia dos 65 anos de idade. É isso que querem fazer aqui. Destruíram os reformados, destruíram os pensionistas e vão querer fazer com você, que é da ativa também. Nós não podemos permitir isso, mas não tem mais liderança para brigar. E aí veio a eleição de vereador. Eu falei, ó, perdi a eleição, vou cuidar das minhas coisas. E aí conversando, definindo se ia ser candidato ou não, porque nós nunca na história da polícia elegemos um praça na capital. Eu concorri aqui em Belo Horizonte com 112 candidatos, entre policiais, bombeiros, o pessoal que sai da polícia, do bombeiro que saiu sem nome de policiais, 112! A Câmara Municipal de Belo Horizonte só tem 41 vagas, para todos os partidos, todas as categorias, 112. Eu fui o único que foi eleito, e aí voltei para a guerra. Quando chegou agora o momento da eleição, muitos colegas me perguntaram, Júlio, por que você não é candidato a deputado federal? E eu explico por quê. Porque nós temos muitos problemas aqui. Problema de falta de alguém para brigar pelo nosso salário, problema da quebra da paridade, os colegas do interior, principalmente dos destacamentos, estão morrendo de trabalhar. Tem colega, eu fui numa cidade que um colega disse, olha Júlio, eu não posso quando eu estou de folga ir para a minha cidade onde eu moro, porque eu tenho que ficar aqui, porque eu sou sargento, tem mais 3 soldados para 5.000 pessoas. Não tem efetivo,
Os colegas do interior precisam ficar pedindo favor para as prefeituras, né? Tem que fazer o convênio para a prefeitura da água, da luz, da telefone, da gasolina. Eu fui numa cidade, que eu não vou dizer aqui qual é o nome da cidade, que quando nós chegamos lá, discamos 190. E o telefone 190 não funcionava. Na porta do destacamento tinha um telefone celular particular do sargento. E ele chegou para nos atender no seu carro. Eu falei, mas o senhor trabalha no seu carro? Ele falou, tem 6 meses que eu não tenho viatura. Eu falei, mas o senhor trabalha no seu carro, o senhor é louco? Ele só fez assim, ó. Ou seja, se eu reclamar, eles me mandam para mais longe. Isso é falta de liderança forte para defender a nossa classe. Eu não sou um candidato governista, eu sou um candidato classista. Eu acho que esse governo do PSDB foi um governo que avançou muito em viaturas aqui na capital, em isso e aquilo, mas esqueceu do homem, esqueceu que por detrás da farda há alguém que não paga a conta do supermercado com fuzil nem com pistola .40, paga com salário, e o nosso salário está caindo, caindo e caindo. E é por isso que eu quero ser deputado estadual, para continuar lutando. Você conhece o meu perfil? Eu brigo com todo mundo, se necessário for, pela minha classe, porque o pior defeito de um representante é ser ingrato. Eu não sou ingrato, eu agradeço muito por você ter votado em mim. Então é por isso que eu gravei esse vídeo, para pedir o seu voto. Eu quero lutar para a gente não ganhar igual a gente tem ganhado. A gente tem um salário maior do que da Paraíba e de Pernambuco e de Sergipe, que é revoltante. Para que o ativo, inativo e pensionista volte a ter o mesmo salário, que não crie uma política de abonos, mas de salário. E mais ainda, para não deixar os abusos voltarem. Por isso, eu quero pedir o seu voto para deputado estadual, para mim, 15.190. E para deputado federal, eu quero pedir para o Cabo Coelho, que é o número 7010, porque ele já está lá há um ano lutando pela PEC 300, que vai se tornar uma realidade. E quando a PEC for aprovada e o projeto de lei complementar chegar no Congresso e precisar de alguém para brigar, eu espero que ele esteja lá brigando, porque ele também tem defendido a classe. Por isso que eu peço seu voto. Vote no 15, vote para o governador Hélio Costa. Quem está aí já teve a oportunidade e deixou isso acontecer. Vamos acreditar em quem está fora. E eu disse para o governador, o senhor tem uma responsabilidade com a minha classe. E se você assistiu o debate na Band, o repórter fez a mesma pergunta para todos os candidatos. Qual é o plano de segurança pública? Sabe o que o Hélio Costa respondeu? Ele disse, olha, como é que eu vou falar plano de segurança pública se o salário de Minas é pior do que de Sergipe? E é por isso que eu quero voltar a lutar para você ter um salário decente, porque nós merecemos isso. Nós não podemos ter que perder um outro colega para a gente acordar que é preciso lutar. Chega de governista, chega de gente que fica puxando o saco do governo, chega de gente que não luta por você. É hora da gente voltar a ter representatividade forte. E é por isso que eu conto com você. Muito obrigado, Deus te abençoe.